Em 1977, Guerra nas Estrelas estreou e mudou a história não apenas do cinema, mas de toda a indústria do entretenimento. Tanto que cada um queria um Star Wars para fazer o seu, já que a linha de brinquedos e materiais licenciados davam lucros enormes. Entre aqueles que tentaram pegar e ter o seu material aproveitando essa onda, estava justamente a Disney, que em 79 criou a obra que vai ser nosso tema de hoje do Sexta-feira Sinistra. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e estou falando do clássico Buraco Negro, um filme que teoricamente seria uma grande aventura, só que ele tem alguns aspectos sombrios bem interessantes da trama, sendo visto atualmente como um filme cult, apesar do grande fracasso da época, e tendo inovações bem interessantes, como tendo sido na época que foi produzido a obra com a maior cena feita em computação gráfica já feita naquela época. Pois é, em 79 a gente já tinha animações feitas por computador, só que, é claro, eram bem limitadas, e a cena específica é a abertura do filme, onde a gente tem uma série de quadros com luzes esverdeadas imitando um monitor de computador. E o que ocorre, toda essa cena foi feita justamente em computador. Então, tem esse pequeno recorde e é uma entradinha bem interessante para pegar e nos introduzir à trama. E do que se trata esse filme, Luiz? Buraco Negro? Bem, o que acontece? Nessa obra, nós temos uma equipe viajando pelo espaço para estudar os seus mistérios, indo em direção justamente a um buraco negro para pegar e analisar, já que é uma das estruturas mais complexas, elaboradas e destrutivas do universo. Só que descobre que existe uma espécie de nave parada, estacionada numa distância segura e se mantendo sem ser destruída pelo buraco negro, que está lá, uma nave que inclusive ela é considerada desaparecida há anos, e onde inclusive estaria melhor, onde fazia parte da tripulação o pai justamente de um dos personagens da obra. Então eles vão lá investigar justamente essa nave espacial para descobrir suas ameaças e mistérios e descobrir o que aconteceu com toda a tripulação que está lá dentro. Pois bem, em primeiro lugar, quem rouba a cena do filme, lembrando que esse vídeo vai até a metade sem spoilers, depois com spoilers, né? Depois falando alguns detalhes interessantes do final pra gente pegar e discutir um pouco. Mas quem rouba a cena é o robô Vincent, que inclusive não é exatamente o nome dele, mas que Vincent é uma sigla de V-I-N, etc. Faz tudo parte de um grande nome elaborado. Um robozinho meio vermelho, meio prateado, que faz a manutenção da nave, com uma personalidade própria, sempre tentando colocar frases de efeito aqui e ali, com uma cabecinha super fofa que rodopeia de várias formas. E detalhe, não tem esteiras ou pernas, ele se move através de um sistema de flutuação. Não dizem se é antigravidade, é magnético, mas nem precisa comentar muito sobre isso, né? O importante é que é um robozinho bem fofo, com uma personalidade bem marcante e que ajuda todo mundo lá dentro, sabe? Inclusive, de todos os personagens, é o meu personagem favorito, e eu acho que de todo mundo que for assistir esse filme. E o que ocorre? Temos outros personagens da tripulação que são todo mundo cientistas, inclusive, uma mulher que não ditou exatamente o que ela faz, mas que, além de cientista, ela tem uma comunicação telepática com o robô, e é justamente a filha do cientista que desapareceu quando a nave Cygnus, que eles acharam no buraco negro, desapareceu anos atrás, né? Os outros, cada um tem sua visão, alguns mais sérios, outros mais valentes, outros mais bonachões entre os cientistas. Uma equipe mais ou menos pequena, difusa, sem grande distinção entre cada um, né? E o que acontece é que dentro dessa nave eles vão lidar justamente com um cientista que comanda tudo aquilo e com toda uma tripulação que teoricamente ela é composta apenas por máquinas. Porque, teoricamente, aconteceu um grande desastre, perdeu todo mundo, então o cientista que sobrou, ele construiu várias outras máquinas para poder pegar e manter o trabalho dele, né? E o que ocorre? A gente tem três tipos de robôs nessa nave. Uns robôs prateados que fazem todo equipamento, manutenção, equipamento de pesquisa, e robôs vermelhos que funcionam como robôs guerreiros, e uma subclasse de robôs atiradores, alguns inclusive com trajes escuros, tipo
nossa, parece que metade da nave é robô militar, né? Então o que diabos está acontecendo, sabe? E porque eu senti, o que diabos aconteceu? Qual foi a tragédia que fez eliminar toda a população? O que diabos foi que aconteceu? São os grandes enigmas envolvendo essa nave. Sendo que, novamente, enquanto o pessoal humano tá pesquisando dessa nave, interagindo com um cientista, tentando descobrir o que aconteceu, né? Ao mesmo tempo desconfiados, nós temos o Vincent explorando a nave, descobrindo outros robôs lá dentro, conversando com cada um, né? Sabendo, entrando em conflito com o Maximilian, que é justamente o robô vermelho que pega e lidera todos os robôs guerreiros lá de dentro. Temos uma disputa de, assim, não de luta corporal direta, mas uma disputa meio de habilidade geral entre ele e o Star, que é um robô atirador que parece muito inspirado no tanto no Haikaider, um vilão de um seriado clássico de tokusatsu japonês, quanto no Darth Vader, né? Inclusive umas cenas bem interessantes. Inclusive o Vincent acha um outro robô da série dele lá dentro, né? E pouco a pouco ele vai descobrindo o que aconteceu também pela visão dos robôs e vendo cada vez mais que os robôs não gostam muito do pessoal que chegou lá não, diga-se de passagem, né? Inclusive é interessante que o Maximilian várias vezes o cientista-chefe tem que parar ele antes de acontecer alguma tragédia lá dentro, né? Então você vai nesse clima, onde a primeira meia hora é uma coisa bem contemplativa, de você pegando, chegando lá. Inclusive o buraco negro é bem interessante, lembrando que o buraco negro tinha sido descoberto há pouco mais de uma década lá. Então, assim, dado o nome, etc. Então, nós tínhamos, existia poucas informações de como era, e temos um efeito especial bem bonito de uma série de luzes coloridas girando num grande redemoinho próximo à nave, né? Que você vê, inclusive, pelas janelas da nave espacial, o negócio sempre rodando no fundo. Então o buraco negro sempre tá lá no fundo de alguma forma, sabe? Então é um efeito bem bonito de ser feito. Bonito, e apesar de não ter relação diretamente com qualquer representação atual dos buracos negros, né? Apesar que a representação atual tem sido usada tantas vezes por gente por símbolo de grupo fingindo ter algum respaldo científico, né? Que até perdeu um pouquinho o significado, apesar de ser uma imagem muito bonita. Então, é bem bacana toda a questão da vista da nave. Quando eles veem a nave Signos, inclusive, a apresentação lembra muito o estilo fotográfico nos qual nos foi apresentado o Cruzador Imperial no primeiro filme do Guerra nas Estrelas. E temos que contextualizar um pouco que é o seguinte, antes de Guerra nas Estrelas, pouquíssimos filmes espaciais tinham feito realmente grande sucesso. Filme de aventura espacial ficção científica era considerado filme menor, de baixo orçamento, com pouco retorno, com pouca gente que ia no cinema. Então, os filmes que realmente mudaram esse aspecto tinham sido o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, né? De uma mega viagem para ver uma espécie de artefato espacial que era o monolito, né? Que era teoricamente um resquício de uma civilização alienígena que havia sido achado na Lua e que eles iam até outro planeta pegar e ver esse outro resquício. E a viagem começa a dar muito errado quando o computador da nave ele começa a enlouquecer. E o outro filme é o Planeta dos Macacos, que teve também várias continuações, com aquela ideia de mundo pós-apocalíptico dominado pelos macacos aqui na Terra, né? Após viagem espacial. Então, então vocês viram que não tinha muito modelo de assim de filme de alto retorno financeiro para ser usado pela Disney. Tanto que a impressão que dá é que eles ficaram fazer uma coisa meio um 2001 mais infantilizado, né? Tentar fazer uma versão mais cabeça de um filme do Guerra nas Estrelas. E nisso tudo eles acabam fazendo um intermediário que não é mais assim. É um filme extremamente lindo de se ver visualmente, e como eu disse, todas essas sequências envolvendo os robôs não apenas são boas em nível gráfico, como também a gente tem diálogos e uma história bem interessante, né? Só que o que ocorre? A primeira meia hora do filme ela é bem contemplativa, bem parada. Aí então o meio começa a ser uma história de suspense e investigação para descobrir o que aconteceu, e o terço final é tiro, porrada e bomba, né? Com arma laser sem espadas laser, mas com tiro laser para tudo quanto é lado, né? E então, nisso tudo, você tem uma coisa que não atrai tanto assim a galera infantil, então não vai ficar um filme tão família para assistir, né? Tanto que o filme foi o primeiro filme da Disney
que teve classificação indicativa, uma classificação baixa de 10 anos, mas antes disso, apenas todos os filmes da Disney, que tinha vários live actions lançados na época, também além das animações, você podia tranquilamente pegar e assistir com a família em qualquer idade, sem qualquer tipo de restrição. Então, é um filme que ele tem um pouco desse tipo de restrição, e como eu disse, o ritmo dele não pega muito pra criança. Inclusive, quem for da criançada só vai realmente curtir as cenas com o robozinho e o resto vai ficar meio de lado, sabe? Então, e realmente, e mesmo assim, como eu disse, mesmo eu como adulto, eu considero as cenas mais bem feitas, apesar de ter umas traminhas interessantes. E como eu disse, né, um dos problemas é que não tem tanta distinção entre os protagonistas, com a personalidade de cada um. Você mal consegue pegar o nome dele com as características de cada um. Se cada um fosse um mega especialista numa coisa e aquilo fosse repetido com várias habilidades ao longo da história. Lembrando que mesmo Guerra nas Estrelas, cada um dos protagonistas tem seu jeitão bem diferente, né? O Luke é aquele aprendiz que tá conhecendo o universo, o Han Solo é aquele cara malandrão, a Princesa Leia, ela é a líder de uma rebelião, sabe? Então cada um tem seu jeito, sabe? E realmente a impressão que o robô que foi criado lá de manutenção foi muito para pegar o jeitão dos androides. Lembrando que os androides de Guerra nas Estrelas, posteriormente, eles iam pegar e ganhar seriado próprio de animação, né? Então não deixa de ser também uma ideia boa pegar e fazer o seu próprio droidzinho lá dentro. Fico pensando até onde a questão de ter uma telepata cujos poderes nunca explicaram muito na história, foi mais porque, a gente precisa botar alguém com poder psíquico, já que tivemos os tais Jedi, essa questão dos Jedis do Guerra nas Estrelas, que era uma coisa nova, né, de poderes psíquicos empreendendo no espaço sideral, né. E tal. Mas como eu disse, e com isso tudo, para quem gosta de umas aventuras espaciais mais antigas, é um deslumbre visual, é uma história interessante, tem uma reviravolta bem bacana que eu quero comentar agora para vocês, para quem pegar e quiser continuar vendo com os spoilers aqui. Pois bem, fazendo a investigação, o que ocorre? Nós vemos que o que acontece é que tivemos uma rebelião lá dentro daquela nave espacial. Praticamente a missão estava prosseguindo e chegou o momento da nave Cygnus, aquela que foi encontrada orbitando o buraco negro, e o que acontece é que eles receberam a ordem de voltar para casa. O cientista-chefe recusou, ele queria continuar fazendo os experimentos dele de qualquer jeito, só que o pessoal pegou lá dentro e se rebelou, porque queria pegar e retornar para casa. O cientista-chefe, então, matou todo mundo, e a impressão que dá é que provavelmente por causa dos robôs que serviam diretamente a ele, que ele construiu, né? Ele fez uma revolta dos robôs contra o pessoal da revolta, né? E o que acontece? Ele pegou e colocou partes biônicas em todos para eles mesmos mortos funcionarem como robôs, fazendo a nave funcionar, né? Então, na verdade, todos os robôs que não eram guerreiros, os robôs que eram de manutenção e pesquisa da nave, na verdade eram todos da tripulação que estavam sendo transformados em robôs, sabe? Inclusive é mostrado que eles não perderam total identidade, realmente são corpos humanos com partes funcionando, tanto que existe um resquício um ou outro de humanidade lá dentro, de forma que, por exemplo, toda vez que entra em colapso a parte orgânica de um, eles pegam e fazem realmente uma cerimônia de funeral, justamente botando num caixão e enviando pro buraco negro, quando pega e ocorre essa morte de um dos membros deles. Sendo que o objetivo pelo qual ele pegou e deixou o pessoal entrar lá dentro era para investigar, ou descobrir o que estava acontecendo, não fazer nenhuma coisa muito brusca que desse um alerta, né? E ao mesmo tempo, bem, vamos matar todo mundo e ter uma nova leva de ciborgues para substituir aqueles que faleceram recentemente, né? Sendo que o grande objetivo do cientista é justamente pegar e fazer um mega projeto para entrar no buraco negro. Então nós temos uma mega batalha para tentar pegar, fugir lá de dentro da nave espacial e impedir que todo mundo vire escravo ciborgue do vilão. Para um filme da Disney, você descobrir que, na verdade, metade dos robôs que estão lá, na verdade, são cadáveres reanimados com partes biônicas, o negócio é até meio pesado, diga-se de passagem. Inclusive, tem uma cena final do robô Maximilian em cima
da região, daquilo que parece de algum planetóide. Só que no topo de uma série de cadeias de montanhas, com tudo pegando fogo, que parece muito como se ele estivesse numa região do inferno, meio que uma região do espaço que replica ou é similar ao próprio inferno, diga-se de passagem, sabe? E sim, tem batalha final entre o Maximilian e o robô Vincent, pra vocês pegarem e se divertirem na história, né? E, inclusive, um filme bem interessante pro cientista, né? Então temos essas mega batalhas, né? Tem gente que quer pegar e continua sendo manipulado pelo cientista. E essa aliança telepática do robô com a cientista é fundamental para poder pegar e eles sobreviverem. Inclusive, fica bem claro que se não fosse o Vincent, todo mundo tinha morrido da história, diga-se de passagem. Então, é uma batalha bem interessante, é uma mega reviravolta e que me faz pensar algumas coisas. Até onde isso não pode ter influenciado outros filmes. Porque, por exemplo, a ideia de uma região espacial que é quase uma coisa similar ao inferno, a gente tem que lembrar que a saga de games Warhammer 40K e o filme, se não me engano, O Enigma no Horizonte, usa exatamente essas premissas, né? De um robô de dobra espacial de um motor de dobra, que o que acontece? Para ele viajar mais rápido do que a luz, ele lança a nave numa dimensão intermediária temporária e depois lança de novo para o nosso universo. Só que essa dimensão temporária, na verdade, é uma região demoníaca, né? Então até onde isso não pode ter inspirado? Ou mesmo essa ideia de humanos que na verdade foram mortos e reanimados através de máquinas, né? A gente tem uma questão, isso ainda por cima envolvendo a ameaça de robôs do espaço. A gente tem um filme recente lá do final dos anos 90 para os 2000, que é o Vírus, que é justamente de um barco que é tomado por um vírus de computador alienígena, que basicamente ele desmembra e remonta corpos humanos junto com pedaços de máquinas para criar justamente parte dos robôs deles, né? Que é justamente a ideia de que todo material é reutilizável para poder pegar e aumentar minhas fileiras de robôs, né? Tanto que a maioria dos ciborgues não são conscientes. Na verdade, é a máquina que controla com partes orgânicas no corpo. E mesmo a ideia de um corpo com partes orgânicas, sendo que é o robô que comanda e o orgânico é só um extra, um enxerto, lembra até um pouco até a questão dos filmes do Exterminador do Futuro, como o do primeiro, né? Onde os robôs se fingem de humanos porque eles têm uma parte orgânica grudadas neles, né? Para permitir fazer a viagem no tempo, inclusive, né? Então, tudo isso, como eu disse, né, até onde tem uma inspiração direta e indireta, envolvendo justamente esse filme, né? E isso faz com que eu acho que foi uma descoberta quando eu peguei e acabei de assistir a obra, que foi do tipo, nossa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, porque não apenas estamos falando de uma aventura espacial da Disney que acaba tendo toques de horror cósmico no meio. Nós estamos falando de algo que pode ter sido a origem de várias coisas. E eu queria também saber porque esse filme era considerado um clássico cult, considerando que ele foi um fracasso na época. Lembrando que é uma coisa muito frequente, porque a gente tem que lembrar que um filme ser um clássico, ser super interessante, não tem a ver se ele foi bem de bilheteria ou não, se a maioria das pessoas assistiu ele ou não. Tá muito afim de pessoas que pegaram, viram coisas interessantes sobre ele, começaram a trabalhar coisas interessantes sobre ele. A qualidade de um filme é independente do ramo de bilheteria ou do público que ele quer alcançar, mas assim como ele estimula a criatividade e o raciocínio das pessoas. Blade Runner é um ótimo exemplo disso, também foi fracasso na época. E só que ele só pegou e virou cult depois com alta de vendas das locadoras. Outro que pouca gente conhece, que não é do ramo do terror, que é o Fantástica Fábrica de Chocolate. O filme foi um mega fracasso nos cinemas dos anos 70 e só passou a ser um mega sucesso conhecido pelo público, todo mundo gostava, quando ele passou a ter reprises de televisão pelo mundo inteiro, que as pessoas pegaram e começaram a curtir isso, né? E é interessante que mesmo hoje em dia, a gente tem muito filme que faz fracasso no cinema, só que de repente é super sucesso no streaming.
Por quê? Por causa que a gente tem que lembrar que, inclusive, quando você vai para o cinema, é em condição diferente do que quando você está em casa, onde está aí relaxado, comendo uma pipoca, fazendo as coisas, você pode parar, interromper e voltar ao filme quando você quiser, sabe? Quando você está no cinema, você gastou um tempão para chegar lá, tem o preço das coisas que é elevado, algumas vezes tem um cara chato falando do seu lado e atualmente até mesmo mexendo no celular, né? Então, é um momento que você quer o máximo do máximo pro máximo. E algumas vezes sua mente tem que estar relaxada e desconcentrada para poder pegar e curtir. Algumas vezes o filme não é exatamente para aquele tipo de experiência. E eu quero saber de vocês, quais os outros filmes de horror espacial ou filmes esquecidos da Disney vocês acham interessante? Gostariam que eu comentasse aqui embaixo? Coloque o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!